Vocês viram aí pelo título do presente vídeo aqui, hoje nós vamos colocar aí no fundo esse Neymar batendo nos principais vilões aí do multiverso e ao mesmo tempo nós vamos falar de política. Mas nós não vamos falar de política sobre qualquer jeito. Nós vamos falar de uma política em que você pode contribuir independente das desculpas que você possa dar acerca dos problemas sociais. Então, eu vou traçar esse panorama focando na importância da vida intelectual para a gente aperfeiçoar o bem comum. Mas antes de começar, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e por aí vai. Então, seguindo, vamos fazer essa apresentação da seguinte forma. Primeiro, a importância da inteligência para a gente fazer nossa comunidade melhorar. Segundo, quais são os nossos principais erros atuais com relação a gente não conseguir promover o bem comum através da política. E terceiro, nós vamos falar aqui sobre efetivamente o que significa uma vida intelectual que possa contribuir para a política e o nosso nível de responsabilidade com a vida intelectual para que isso aconteça. Então, vamos para a primeira parte, falando do aspecto mais teórico, do aspecto mais geral. Como a vida intelectual contribui para a política? Veja, quando a gente fala sobre política, muitas vezes a gente está falando aqui sobre políticos e representantes nos mais altos cargos, que eles não parecem muito brilhantes. Você pode ser a favor de Lula, você pode ser a favor de Bolsonaro, mas você tem que reconhecer que eles não são pessoas tão brilhantes quanto a média das pessoas de, sei lá, classe média alta, de ensino superior. Você escuta eles falando, vocês percebem rapidamente que eles não possuem muitas referências literárias, não possuem referências científicas, nem sequer falam um bom português, mas eles estão sentados na melhor cadeira do país. Então, a maneira pelas quais eles agem e impõem determinadas políticas públicas para todo mundo é precisamente delegando funções para pessoas que efetivamente sabem e que estão aliadas ideologicamente com eles. Então, se o Lula vai assumir um cargo, ele vai botar um ministro da Economia de sua confiança, um ministro da Fazenda de sua confiança, o Banco Central de sua confiança e idem para o Bolsonaro. E essas pessoas de confiança que vão assumir esses cargos são pessoas que usualmente têm essa formação intelectual prévia, porque para você gerir uma economia, por exemplo, você tem que entender diversos termos que não pertencem ao cidadão comum. O cidadão comum não entende como funciona juros direito, não entende para que serve a inflação, não entende o que é um PIB, não entende o que é PIB per capita, não entende o que é IDH. Quem tem que entender isso são pessoas que realmente pararam, sentaram na cadeira e estudaram o assunto. E é uma forma de divisão do trabalho. Tem pessoas que sabem e são mais eficientes em determinadas matérias e outras em outras. Então, você vai ter pessoas com ideias econômicas, ideias filosóficas, ideias éticas, e todas elas vão estar compondo a política. E, obviamente, como todo mundo acha que é inteligente, a sociedade ela se estrutura de uma forma que nós temos um sistema de credenciamento para avaliar se a pessoa efetivamente passou por todos os requisitos em termos de estudo para que ela possa ter uma opinião válida dentro da sociedade em sentido mais amplo. Então, a sociedade cria instituições como as universidades, as escolas, que elas vão certificando todo o seu processo de vida intelectual e comprovando para todos que você é uma autoridade naquele assunto. Então, a não ser que você seja excepcional e tenha uma obra pública que as pessoas se impressionem e avaliem positivamente, você provavelmente vai passar pelo sistema universitário, e nesse sistema universitário você vai ter que se provar. E a partir do sistema universitário que vão surgir as lideranças que vão ocupar os diversos espaços, seja no Estado, seja na iniciativa privada, que também tem uma grande participação na política, assim como em outras organizações intermediárias, como a Igreja Católica, as igrejas evangélicas e por aí vai. Então, se você se capacita intelectualmente, você pode estar numa dessas posições capazes de mudar o país. A educação pode ser um estereótipo que as pessoas não sabem muito bem explicar quando a gente fala que a educação é a solução de tudo, é precisamente por isso. Porque a educação te capacita a você fazer coisas. Então, isso exposto, qual é o grande erro que eu vejo que está acontecendo no dia de hoje? Vamos para o segundo tópico. O que eu vejo nos dias de hoje é que cada vez mais nós temos uma quantidade imensa de informações. Todo mundo pode abrir um canal no YouTube, como, eu mesmo. E aí vocês não sabem exatamente avaliar o que é um conteúdo de qualidade e o que não é um conteúdo de qualidade. E o pior, dependendo da sua posição política, pode ser que você esteja numa bolha radical ideológica
que só dialogam entre si e que, principalmente no ambiente do Brasil, em que a liberdade de expressão não é plena e determinadas pessoas podem ser perseguidas pelo STF, podem ser canceladas e por aí vai, as pessoas que estão nessa bolha dificilmente conseguem estabelecer um diálogo normal com pessoas fora da bolha. Então as pessoas da bolha estudam coisas completamente diferentes e toda vez que elas se apresentam para pessoas fora da bolha, às vezes elas vencem debate de maneira contundente e só podem ser reprimidas pela censura, precisamente porque quem está fora na bolha, elas tiveram certas informações cerceadas. Então elas não têm como responder às informações dessas pessoas que estão na bolha. O que não quer dizer que as pessoas que estão dentro da bolha ideológica, elas são tão brilhantes assim. Significa apenas que as outras pessoas não refletiram tanto sobre as mesmas coisas. Então, se você estiver nessa bolha ideológica, eu acho muito importante que você passe a tentar adquirir cultura clássica. Por que cultura clássica? Porque quanto mais referências diferentes você tem de vida intelectual, de pensadores, mais você passa a entender o que é um trabalho de qualidade, o que é um trabalho bem feito, o que é uma pesquisa bem feita. Quais são os principais pontos que as pessoas deveriam discutir sobre os mais diversos assuntos para ela fazer um bom trabalho. E aí, dessa forma, você rapidamente percebe que diversas pessoas que se pousam lá como intelectual, conservador, sei lá, comunista, super estudado, na verdade são idiotas que não estudam nada. E precisamente esses idiotas acabam chamando mais atenção na internet porque eles botam a cara a tapa para falar uma mentira sem nenhuma responsabilidade. Imagine você que, sei lá, um influencer político de menos de 30 anos. Ele é realmente capaz de produzir um vídeo por dia sobre economia, filosofia, ética, por aí vai. Será mesmo que ele teve esse tempo de estudar todos esses assuntos mais do que pessoas mais velhas do que ele, para se tornar uma referência para um país de 214 milhões de habitantes? É obviamente factual que essa pessoa não é tão inteligente assim. O que vai para meu terceiro tópico. É importante que vocês, ao menos, esse pequeno contingente de pessoas que fielmente ainda continuam assistindo esse canal, o que eu agradeço, o que eu quero incutir na cabeça de vocês é, antes de falar qualquer coisa, pare para pensar o seguinte: você está lidando com o destino de uma nação, com o destino de um planeta, toda vez que você dá uma opinião sobre esses certos temas sensíveis, como economia, filosofia, ética e afins. Então, pare para pensar no tamanho da importância, como se você estivesse assumindo um grande emprego. Vamos dizer que você vai trabalhar como programador principal da Microsoft ou de alguma grande empresa de tecnologia. Cara, você tem que ser extremamente CDF, você tem que ser aquele cara sem vida, dedicado, que sabe tudo, que está sempre super atualizado. A mesma coisa na tecnologia tem que ser para a política. Para você falar sobre política, seria muito importante se a gente criasse cada vez mais a ideia de responsabilidade. Então, eu vou falar sobre sociologia. Você já leu tudo necessário sobre sociologia? Se não, calma, não se manifeste tanto publicamente, dê 2 passos para trás e vai estudar. Você leu o suficiente sobre ética? Não? Calma, dê 2 passos para trás e vai estudar. Você leu o suficiente sobre economia? Não? Calma, dê 2 passos para trás e vai estudar. Cada vez mais que a gente criar esse hábito, nós vamos conseguir produzir coisas mais positivas para a sociedade. Mesmo, por exemplo, muitas do público que me escuta é um público que votou Bolsonaro, ou seja, são um público marginalizado dentro da política atual. Mas veja, se você comprovar e ser muito visível para as pessoas que você possui inteligência superior aos seus concorrentes, as pessoas inevitavelmente vão querer te ouvir. Então, quanto mais você está capacitado, mais as pessoas vão querer seguir o seu caminho, porque você se torna um exemplo para todos. Então é isso que eu tenho a dizer, muito obrigado pela atenção. Espero que minha mensagem tenha sido compreendida. Eu tentei ser o mais veloz e eficiente possível. Muito obrigado pela próxima. Muito obrigado e até a próxima.